E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Hoje a gente vai bater um papo muito interessante. Boa tarde. Que bom que você está por aqui, Fábio. Gessé, tudo bem? A gente já cria uma relação, né? Como se eu já conhecesse assim vocês intimamente. Isso é muito legal. Como que as nossas lives, elas nos aproximam das pessoas. A gente acaba conhecendo um pouquinho também das histórias de vocês pelos comentários. Luiz, seja bem-vindo! Hoje nós vamos bater um papo. Eu tô aqui. Oi, Aline, como você está? Hoje a gente vai bater um papo super interessante, super leve, a respeito de um assunto que no momento tem sido muito abordado. Boa tarde, Du. E a gente vai falar com um dos nossos parceiros. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas a Casa do Engenheiro, ela é uma plataforma digital de serviços e benefícios exclusivos para engenheiros e seus dependentes. Então, ela vem realizando nessa pandemia diversas atividades e agora também passou a realizar uma conversa, um bate-papo com os nossos parceiros, os nossos apoiadores. E hoje o tema que a gente vai falar é como aprender um novo idioma de maneira afetiva. Eu quero saber de vocês aqui, já pode até colocar nos comentários, quem de vocês está aprendendo um novo idioma ou quem já aprendeu. E conta pra gente como é essa experiência, porque o nosso parceiro vai abordar sobre isso. E também é muito legal porque quando a gente fala de aprendizagem, de conhecimento, é um tema muito amplo, mas também é preciso ferramentas e metodologias que são capazes sim de potencializar todo esse aprendizado, seja em qualquer idioma. Então, enquanto vocês estão colocando aqui como foi essa experiência, se vocês têm tido essa experiência ou não, se vocês querem obter esse aprendizado em um novo idioma, eu quero... Oi, Mayra! Seja bem-vindo! Bem-vinda, desculpa! Minha amiga maravilhosa! Eu quero convidar aqui para conversar com a gente o nosso parceiro, que é diretor e sócio fundador da Escola de Inglês para Jovens e Adultos, a English Touch Brasil. É um prazer muito grande ter essa escola e o Paulo Leite como nosso parceiro, porque ele realiza um trabalho incrível, magnífico, vocês vão acompanhar aqui. E é simplesmente um profissional de alta excelência. Ele possui mais de 20 anos, galera, 20 anos de experiência no ensino da língua inglesa como segundo idioma, além de ter experiência com formação de professores na coordenação pedagógica nas escolas, tanto FISC quanto CEULEP. Então, assim, é um currículo imenso. Ele é formado pela Universidade de Santo Amaro e já facilitou e ajudou mais de 5.000 alunos no desenvolvimento da língua inglesa no Brasil. Quem não teve a oportunidade de conhecer, vai conhecer hoje esse cara fantástico, tem uma energia maravilhosa. Ele consegue transformar vidas e transformar tudo que ele vê pela frente para o positivo. Então, eu quero aqui convidar para dividir essa tela comigo. Oi, Valéria, boa tarde, Rafa, Vanessa, vocês que estão entrando. Hoje o bate-papo é sobre como aprender um novo idioma, independente de qual seja, de maneira afetiva. Quem fala com a gente hoje, quem conversa aqui, é o nosso parceiro Paulo Leite. Ele é sócio fundador da escola English Touch Brasil e está aqui com a gente. Eu vou chamá-lo para dividir a tela com a gente aqui. Só um minutinho. Vamos ver se ele consegue entrar. A Mayra já conhece o Paulo, então tá colocando a aula do professor Paulo é máximo. Oi, Paulo! Boa tarde, boa tarde. How Boa are you tarde! doing? I'm fine! Vamos falar aqui. Quero te agradecer primeiro por aceitar esse convite, de expor o seu trabalho, de falar um pouco de como essa escola maravilhosa, a English Touch, está fazendo um trabalho nessa pandemia. Então, eu quero muito te agradecer, porque eu conheço de pertinho
Então, tenho, assim, todo um carinho especial por todo o trabalho que você realiza. Então, muito obrigada por estar com a gente aqui nessa tarde. E eu que agradeço. Aliás, está me ouvindo bem? Sim, você me ouve bem também? Galera que está Tô. acompanhando, tá ouvindo? Oi, Ah, olha aí. Thay. Thay já mandou aqui um hello. Galera tá aí já no, Hello. no inglês. Que Eu estou no maravilha. inglês, muito bom. Eu que agradeço profundamente pelo convite da Casa do Engenheiro. Gratidão mesmo, Marcele. Gratidão também ao Rafael, que é a Veli, né? Que fez esse convite, aliás, dessa parceria que estamos aí completando em breve um ano. Essa parceria potente com a Casa do Engenheiro. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, viu? Muito obrigado A mesmo. honra é nossa em recebê-lo para bater esse papo e conversar. Paulo, quando a gente fala em aprendizagem, eu quero que pedir para a galera que está aqui acompanhando, quem está nesse processo de aprendizagem de um novo idioma, se já passaram por isso em algum momento, quais foram suas dificuldades, conta para a gente aqui as experiências que a gente vai compartilhando conhecimento hoje. Mas eu queria que você compartilhasse, Paulo, com a gente, um pouco sobre a história da English Touch, como ela surgiu, como foi esse processo na sua vida. Muito bom, muito bom. Excelente. A English Touch, aliás, o nome, né? English Touch. Esse touch, muitas pessoas atribuem à questão da internet, da tecnologia, né? Ou seja, nós estamos sempre no mundo aí do touch screen. Temos também, hoje mais do que nunca, lidamos com a internet, com a tecnologia, com o Zoom, com o Skype, né? A todo momento. Mas a English Touch vai além disso, né? O touch é realmente esse toque de conhecimento. Por isso o tema, né, essa questão afetiva, algumas pessoas até me perguntaram, mas é afetiva ou é efetiva, né? Eu falei, é Sim. afetiva, é isso mesmo que torna o processo efetivo. E a English Touch tem isso como primícia, assim, é algo importantíssimo no nosso processo de ensino. E nós estamos no mercado há 5 anos, né? Há 5 anos que tenho a English Touch, temos a English Touch, sou sócio fundador. E o processo foi realmente assim: alunos que têm dificuldade, bloqueios, esses alunos que dizem, poxa, há tantos anos estou estudando inglês e não consigo sentir o desenvolvimento, né? E ao longo do processo com a English Touch, com essa abordagem que vamos falar hoje, né, que é essa abordagem afetiva, o processo foi caminhando naturalmente desde 2015, foi crescendo e hoje sou muito feliz em fazer parte e construir essa família também, a English Touch, propiciando essas ferramentas, né? Essas ferramentas que fazem com que o aluno perceba que, uau, eu posso, né? Eu consigo, eu tenho capacidade de aprender. Né? Nossa, que magnífico. É muito gratificante mesmo, muito, muito feliz com todas as respostas que nós temos durante as aulas e, enfim, é muito, muito positivo. Paulo, nesse processo eu acho que você teve de construção, né, da tua vida com a língua inglesa, você deve ter encontrado também inúmeras ferramentas de ensino, metodologias diferentes, pelo que eu vi também você passou por outras instituições. Eu queria saber, na tua visão, qual ou quais são as ferramentas que realmente trazem um resultado para o aluno. Aqui a gente tem várias pessoas, eu quero até te perguntar quem já tem o domínio de um segundo idioma, quais são as dificuldades. Peço aí para a galera colocar nos comentários para que a gente possa ir discutindo como essas dificuldades podem ser amenizadas com uma aprendizagem mais afetiva. Muito bom. Quando falamos em ferramentas, né, ou seja, quais as metodologias que vamos utilizar, abordagens, há várias, realmente. Né? Se a gente for ver escolas de inglês, a história do ensino vai passando até de uma abordagem mais estrutural, depois traz uma abordagem sociocomunicativa, vamos por uma abordagem totalmente comunicativa, enfim, há várias ferramentas, né, que nos auxiliam aí nesse processo, auxiliam o professor a observar qual a melhor ferramenta. De fato, nós utilizamos, o ideal realmente é saber utilizar todas as ferramentas
para que possa alcançar aquele aluno. Né? E aí pensamos, aí, um curso de idiomas, tem lá um grupo de 5, 6 alunos, um grupo de 10 alunos, muitas vezes, é de grande importância. Né? E aí, grande importância essa observação, que todo o processo seja baseado no aluno. Mas, poxa, num grupo de 10 alunos, o professor vai conseguir? Sim, com certeza. Num grupo de 4 alunos, 5, enfim, é possível ter essa análise, essa observação e perceber qual a melhor abordagem que deve ser aplicada naquele momento. Obviamente que abordagens mais estruturais, né? Por exemplo, o uso da gramática, escrever muito tempo em sala de aula, enfim, essa é uma abordagem que algumas escolas utilizam. Né? A English Touch trabalha de uma forma interacional potente. Assim, a interação é importantíssima. E também essa observação afetiva. E aí que entra o nosso assunto, né? Como inserir essa ferramenta de ensino afetivo, abordagem afetiva. E o primeiro ponto, quando falamos em ensino afetivo, nós pensamos já no emocional. E o Sim. emocional está totalmente conectado com a comunicação. A comunicação está conectada com o emocional, né? E eu já visto quando começamos a gaguejar, né? Estamos um pouco nervosos. Aí não sei se todo mundo faz live sempre. Eu estou um pouco nervoso hoje também, né? Fazer live. Mas fica super tranquilo, porque é um bate-papo, a galera tá aqui já interagindo, daqui a pouco eu leio os comentários para você. Mas isso de você trabalhar o emocional de uma forma afetiva também vale, Paulo, para aqueles alunos que têm muita dificuldade. Você já pegou algum aluno que chega para você e diz assim, eu não suporto o falar inglês ou estudar o inglês, mas é preciso porque o mercado hoje ele exige dos profissionais, principalmente da área da engenharia, esse segundo idioma de uma forma assim intermediário para o fluente. Você já teve essas experiências? Eu diria que este é o maior público da English Touch, é esse grupo de alunos, né? E por isso que traz muita alegria, né? Muita satisfação em observar que realmente o processo flui naturalmente, né? Porque, por conta do emocional. Quando a gente fala nessa aprendizagem afetiva, nesse processo afetivo, nós temos as percepções, temos que captar as percepções do aluno, as emoções, qual a motivação principal do aluno. E há dois pontos aí importantes também, que é a questão da aceitação e da rejeição. Então, como assim falar de rejeição e aceitação no ensino de idiomas? Porque isso faz todo sentido, ou seja, aceitação e rejeição são dois pontos que fazem com que o aluno se sinta muito nervoso na hora de se comunicar, não quer se expor num grupo de 6 alunos, por exemplo, né? Que é um Tem grupo considerado vergonha? pequeno, tem vergonha, né? Vai ser apontado dos erros. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a maior parte dos alunos tem essa questão, né, do bloqueio ali, de falar, nossa, eu não gosto de inglês. E aí, observar que eu não gosto de inglês, eu não quero aprender o espanhol, um outro idioma, por exemplo, aqui, no caso a English Touch, o foco é ensino de língua inglesa, mas isso serve para todos os idiomas. Né? Que Sim. muitas vezes você trabalha numa empresa que requer o espanhol e você tem alguma questão com o espanhol, que pode ser algo criado pelo próprio ser, né? Até no Que criou inconsciente. até mesmo inconscientemente, questões culturais também, né? A questão do inglês, o domínio da língua inglesa por grandes países aí, né? A ponto de esquecermos que a África do Sul fala inglês, né? Não é somente Estados Unidos ou outros países, que algumas pessoas têm algumas questões com alguns países, questões históricas, culturais, que isso vai criando bloqueios, né? Então, sim, nós temos um grande número de alunos e a maior parte dos alunos dessa minha jornada. Inclusive, tive um aluno que eu sempre comento, sempre falo desse aluno, que perdi o contato,
que ele trabalhava na portaria da escola, lá em 2002, 2003. E ele quase não sabia escrever o próprio nome, né? Escrever em português, ele tinha uma dificuldade para escrever em português. E a escola ofereceu uma bolsa de estudo e ele começou a ter aula na minha turma. Ele fez o primeiro estágio, o segundo e o começo do terceiro comigo. E foi muito gratificante, porque passar por esse processo, né? Primeiro já vem aquela ideia, poxa, eu não sei escrever português, como é que eu vou aprender um segundo idioma? Então, lá já, 17 anos atrás, quase 18, essa já Nossa. foi a minha primeira grande, o meu grande presente, né? A minha grande experiência em ter certeza de que é possível, sim. E passar essas barreiras, né, esses bloqueios. E muitas pessoas perguntam isso, inclusive numa das lives que eu acompanhei, falando sobre a questão do português, né? Será que, poxa, eu nem sei, eu tenho que aprender português muito bem para poder depois aprender espanhol ou um segundo, terceiro idioma? Não, muito pelo contrário. O segundo idioma, o terceiro, irá melhorar o seu português. Vai Olha que ajudar legal. a sustentar. É um processo de como se fosse aquela scaffolding, que é os andaimes. É um processo de andaime que vai construindo. Solidificando, né? Construindo uma Exatamente. base. Paulo, Exatamente. a gente também quer falar um pouquinho sobre os níveis, né? Que eu sei que você vai abordar com a gente hoje, mas tem aqui a interação da galera. A Mayra, ela coloca aqui como fazer o aluno se envolver na aula e se divertir sem que a aprendizagem seja aquele peso. Né? Ela coloca isso. A Ah, Thay, acho que a Thaís, ela diz assim, exatamente, o emocional está diretamente ligado à aprendizagem do idioma. Grande profissional e professor Paulo, um verdadeiro mestre, aí a gente já está tendo declarações. Mas conta pra gente como fazer com que o aluno possa aprender de uma forma tranquila, feliz, sem ter esse peso da aprendizagem. Excelente pergunta da Mairá. Ela é oi para Mairá e para a Thaís aí também, né? É, de fato, é bem essa a observação durante a aula, né? Então, uma abordagem comunicativa, que é o que eu acredito muito que é a abordagem comunicativa sócio-interacional, essa abordagem onde os alunos precisam realmente um dos outros, né? Isso vai formando ali dentro de um grupo, né, um interesse grande, um pelo outro, inclusive. Né? Então, o aluno, ele quer saber da história do outro aluno, do outro colega, e isso é muito importante ser incentivado durante as aulas. Né? Esse saber sobre um sobre os outros, né? Saber mais. E isso é um dos pontos importantes para que haja um ensino afetivo, né? Que seja real, nós vamos falar de questões reais, de questões que têm a ver com os valores do aluno, e aí o aluno vai começando a se soltar, né? Vai ficando mais confortável. E aquele ambiente, aquela interação entre os alunos, vai formando um ambiente muito gostoso, muito divertido. Né? E aí sim vale esse momento, quando nós, como professores, né, ou seja, o trabalho, que estamos falando aqui de aula professor-aluno, seja pelo Zoom, né, seja online, ou seja presencial em outros momentos, que aí é o momento da observação, da percepção, do momento de se aplicar uma atividade, por exemplo, onde nós vamos falar da cunhada do João, que é o meu colega, que eu sei que aquela cunhada fez uma viagem para Nova York, por exemplo. Então, todos esses dados, né, eu sei quem é a cunhada do João, eu sei que ela viajou. Isso vai se construindo dentro da sala de aula e vai se formando um ambiente confortável. E aí podemos fazer, obviamente, atividades reais, como entrevistas de trabalho. Muitas vezes eu simulo entrevistas de trabalho, um aluno é o recrutador e o outro é o entrevistado, né? E vamos fazer ali falando de uma situação, ou seja, um nível B2, por exemplo, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas, então, é um ambiente confortável e o aluno ele se diverte, ele tem vontade de ir.
Então, essa Que legal. percepção do professor, É da pessoa fundamental. é fundamental. Como formar isso ao longo dos dias, né? Ao longo das aulas. Por isso que é importante essa frequência, nem que seja 1 hora por semana que o aluno vai estudar, que vocês, né, todos que estão aí ouvindo, vão estudar, nem que seja 1 hora por semana, mas que tenha essa frequência, 1 hora semanal. Eu estarei lá naquele local, ou seja, num grupo, às vezes online, 2 horas que você vai ter de aula ali. É um compromisso que você tem, mas não é um compromisso, um compromisso, né? Aquele peso. Mas é algo gostoso, é algo que me estimula e que tem o desejo de seguir adiante, de fazer mais, de fazer mais. Então, essa conexão dos alunos no grupo, ela vai se formando, ela vai se formando, ela vai se Vai formando. criando relações pessoais sólidas, né? Durante, pelo menos pelo que eu estou sentindo que você está trazendo, é justamente isso. Vai criar relações, seja professor-aluno, aluno-professor, ou o conjunto também dos alunos. Perfeito. E aí que entra também o afetivo, né? Porque eu tô ali ou essa construção vai acontecendo, né? Vai acontecendo ao longo do período, ao longo do processo, e eu até observo algumas dificuldades do meu colega que eu falo, poxa, olha, eu também cometo esse mesmo erro, né? Eu tenho essa mesma dificuldade de pronunciar touch, English touch, por exemplo, né? Como um exemplo. Então eu tenho, poxa, mas o João também tem, a Patrícia também tem. Então isso faz com que eu fique mais confortável e falar, poxa, não estou sozinho, né? E não estamos mesmo. Todos têm aí algum tipo de bloqueio que precisa ser trabalhado. E o grupo já é essa fonte afetiva. O grupo ele já é essa fonte afetiva. Então o propósito é isso, é conseguirmos trabalhar de uma forma que o grupo seja um local confortável, que eu não serei Sim, julgado, e aí não vai ativar a minha rejeição, não vai ativar aquela minha rejeição que a gente comentou, né? Eu vou ter o quê? A aceitação, eu vou ter aceitação naquele grupo. Né? Eu vou observar, sim, as minhas dificuldades. Poxa, eu tenho dificuldade em algum ponto de pronúncia, enfim, algo específico ali do idioma. Porém, eu sou aceito neste grupo. Né? sim, é engraçado você falar, porque eu vou aqui compartilhar uma experiência minha, que eu já passei por algumas escolas que tem um modelo tradicional de ensino da língua inglesa. E, nossa, Paulo, era uma tortura para eu ir para as aulas e estudar, porque eu nunca fui tão... não tinha uma afinidade, eu vou chamar assim, né? De afinidade com o idioma. Então, era uma tortura. E chegava lá, e aquele processo tradicional de repetição, de escrita, sem ter esse lado que você coloca de interação, você ficava com fone ali, ouvindo um robô numa sala com 10 pessoas, mas você nem olhar nos olhos das 10 pessoas, você olhava. Você nem saber o nome dos colegas que estavam ali, eu sabia. Não conhecia nada de ninguém. Então eu ia para uma sala de aula onde tinham 10 pessoas para ficar com um fone de ouvido. Não sei se alguém aqui já teve esse tipo de aprendizagem. E ouvi um robô falando, eu tinha que repetir, anotar no caderno. E eu saía daquela aula com aquela sensação de que, gente, eu não consegui assimilar ou não consegui trabalhar todo um potencial que eu talvez tivesse para ser trabalhado. Então, eu acho que isso que você coloca para o ensino e a aprendizagem, eu coloco assim, Paulo, como um todo, né? A educação como um todo. Ela deve ser de uma forma afetiva, sim. Devemos construir relações, porque isso nos motiva, inclusive, a cada vez mais estar abertos, né, livres para aprender com o outro também. A gente tem aqui um comentário da Thaís, que ela fala o que de fato é a fluência no idioma. Thaís, a gente percebe que vagas de emprego pedem muito o idioma na língua inglesa fluente.
Nesse caso, Paulo, existe essa fluência? Como pode ser percebida por esses recrutadores? Conta pra gente aí sua experiência. Muito boa pergunta. Thaís, inclusive, eu acredito que Thaís trabalhou comigo na FISC, eu acredito, que seja a mesma Thaís. A Thaís trabalhou Ela comigo na coloca Thaís de FISC. São Paulo. Muito querida, muito querida. Muito obrigado pela pergunta, excelente. Fluência, né? Que é essa, nossa, uma palavra que as pessoas colocam lá, né? Muito lá em cima, né? Como algo muito difícil de alcançar, ou não algo muito difícil, mas algo que, nossa, para alcançar a fluência eu precisar de 7 anos, né? Sim, ela é minha colega, tô vendo aqui, olha que legal. E 7 anos, 10 anos, 12 anos, não sei quanto tempo, né? Para alcançar a fluência. É uma coisa que eu comento muito com os alunos da English Touch, que a fluência é você conseguir se comunicar com tranquilidade, né? Ser compreendido e também compreender aquela situação com tranquilidade. Ok, então isso nós já, até aí está bem. Porém, se a gente pegar uma situação, eu conheço alguém, vou fazer um curso, por exemplo, num outro país, ou vou participar de um congresso aqui em São Paulo mesmo, onde há muitos estrangeiros, né? E você vai conhecer pessoas novas. Então, tá ali conhecendo pessoas novas, você fala, tudo bem, ai, né? De onde você é? O que você faz? Ai, você, primeira vez que participa? Isso é considerado o quê? Perguntas concretas, perguntas ali iniciais, que você vai conhecer alguém, que você vai aprender num período talvez aí de um curso de 2 meses, não, talvez uns 4, 5 meses de curso, você já vai conseguir alcançar essa fluência de chegar a conhecer alguém, perguntar de onde que ela é, o que ela faz, né, quanto tempo que ela é afiliada àquela empresa. Enfim, você já consegue fazer essas perguntas e você já alcançou o quê? Fluência. Nossa, mas eu sou fluente? Não, eu só fiz um curso de 6 meses, estou ainda no nível A1, né? Falando, ou o primeiro estágio, vamos chamar assim, né? Mas já tem influência? Já. Já tem influência naquela ação, naquele trabalho. Então você tá colocando, Paulo, que a fluência ela pode ser por nível, é isso? Exatamente. De aprendizagem? Pode ser por nível de aprendizagem, pode ser por, vamos chamar assim, situações. Então, ou seja, naquela situação mais concreta, eu já alcanço um nível de fluência. Eu já tenho fluência ali, né? Porém, muitas vezes nas empresas colocam como fluência, né? Ou seja, o fluente seria mais do que avançado. Porém, essa ideia de fluência, ela pode ser alcançada em vários níveis, em diversos níveis. Então você vai alcançando fluência, sim, e até importante, até afetivo para o aluno, quando nós trazemos, nós da English Touch trazemos damos essa devolutiva ao aluno dizendo, você é fluente, e automaticamente a resposta que o aluno nos dá é, não, mas não é fluência, não é fluência, ou seja, isso é uma resposta de insegurança, né? Ao invés de abraçar e dizer, nossa, eu sou fluente, eu consigo falar, oi, tudo bem? De onde você é? O que que você faz? Né? Nossa, quanto tempo que você está aqui? Bacana, ai, que bom. Pronto, você conseguiu, né? Fluir Estabelecer ali, um diálogo. estabelecer um diálogo. E aí vem a pergunta do aluno, né? Quando o aluno diz, mas aí a pessoa vai começar a me fazer várias perguntas, vai me perguntar e eu vou bloquear, né? Já vem. Bloquear. Eu já Bem assim mesmo. Eu já consigo ver o aluno falando isso, né? Aí eu vou bloquear, né? E não, né? Não vai. Enfim, a questão é alcançar ferramentas para que você possa também interagir com o interlocutor, né? Para que você possa interagir e perguntar, mas o que você falou mesmo? Pode repetir, por favor? São ferramentas que nos ajudam nessa fluência, inclusive. Né? Perfeito, Paulo. Falando sobre níveis que você comentou, na tua visão, quais são os níveis, né? Não sei se existem níveis universais da língua inglesa, mas como a gente está focando um pouquinho mais na língua inglesa, conta pra gente como que é esse processo de nível. Tem gente que fala assim, eu consigo aprender esse idioma, né? A língua inglesa. Em quanto tempo?
de Muito uma bem. forma que eu seja fluente, por exemplo, em um intercâmbio, viajar com segurança, sozinha e podendo me comunicar, estabelecer diálogos, como que funciona? Porque às vezes tem gente que fala assim, eu passei 9 anos, minha mãe me colocou, eu já ouvi muito isso de amigos, minha mãe me colocou desde criança, 9 anos numa escola, fiquei estudando 9 anos e a pessoa não conseguia estabelecer diálogos. Então, eu queria que você colocasse também para a gente essa importância do ensino afetivo, não só para adultos, mas também a questão da criança. E já encaminho outra pergunta, você vai ficar doido, né? Tanta pergunta assim de uma vez só. Se é possível aprender um novo idioma para todas as idades, ou seja, qualquer pessoa, independente da idade. Tem Muito aquela bem. coisa de, quem é mais jovem tem mais facilidade, quem é mais velho não. Como funciona aí na sua visão? Ah, Vamos falar primeiro dos níveis, excelente. vai. Excelente, vamos lá. Muito bem, com relação aos níveis, né? Vou até fazer aqui, falar um pouquinho do canal da English Touch, né? Tem o YouTube da English Touch, eu gravei um vídeo recentemente falando sobre isso. E é uma tabela europeia, inclusive, é uma tabela comum de referência, para que tenhamos uma referência, né? Há muitos linguistas que não aconselham colocar essa etiqueta, né? Como se fosse uma etiqueta mesmo. Eu sou do nível básico, eu sou do nível intermediário, eu sou do nível avançado. É Mas como o se Brasil colocar usa muito. O Brasil muito. usa muito aqui. Usa muito, que é uma forma de encaixar, né? E que de fato a gente precisa mesmo, a gente faz esse encaixamento de certa forma, tanto por isso que a avaliação, a gente vai fazer uma semana de avaliação, a gente vai fazer uma avaliação com os alunos para saber em quais grupos, né? Ele vai se sentir o quê? Mais confortável. Aí entra o afetivo, né? Porque não adianta colocar um aluno que teve 2, 3, 6 meses de curso num grupo onde os alunos já viajaram, já fizeram intercâmbio, ele vai se sentir o quê? Desconfortável, né? Então, esse encaixamento é o básico, é o intermediário, o avançado, tá? Não estou dizendo que nessa tabela europeia não haja um encaixamento, também exige, mas é um processo mais contínuo, tá? É mais... Então, falando um pouquinho dessa referência, né? Desse quadro. Ele é dividido em A, B e C. Sendo que o A, ele é A1 e A2. O nível A, ele é um nível concreto, onde o aluno ele precisa realmente estar com os pés no chão ali, né? Não vamos chamar alunos, vamos chamar a pessoa quem está se comunicando ali, né? Eu consigo me comunicar aí, nesse congresso. Falar, de onde você é? Quanto tempo você vai ficar no Qual o Brasil? seu nome? Exato, o seu nome, a sua função, quanto tempo você trabalha na empresa. Então, tudo isso, o tempo que eu trabalho na empresa, eu trabalho há 6 anos, tudo isso são dados concretos. Então, o aluno de nível A1 ou A2, ele caminha bem, ele flui, ele tem fluência quando se trata de questões concretas. Quando a gente vai para um campo um pouco mais abstrato, né? Por exemplo, a empresa que nós trabalhamos, estamos participando desse congresso, por exemplo, tem uma parceria com uma outra empresa alemã, né? E a gente faz a pergunta: o que você acha dessa junção da empresa que a gente está trabalhando com essa empresa alemã? Você acha que isso é positivo para a gente? Então, quando a gente pergunta se essa junção de duas empresas é positivo para a empresa que nós estamos trabalhando em termos de lucro, enfim, em todos os sentidos, isso já é uma pergunta mais abstrata. Aí a gente vai para um nível mais B1, né, onde o aluno vai ter que falar, vai ter que buscar informações em outros locais, em outros pontos. Até mesmo em português, se você perguntar, né, se você acha que o ministro X agora vai fazer alguma diferença, vai mudar o nosso cenário no Brasil, por exemplo, né? Você vai Sim. perguntar, né? Você vai fazer uma pausa, Pensar, você assim, vai analisar. vai analisar, vai buscar essa informação em outro ponto. Não é mais, saiu do trabalho há 7 anos na empresa e sou do departamento de compras. Né? Tudo isso são informações concretas, tá? Então, A1, A2 é mais concreto. B1, B2
ele é mais abstrato. E o C1 é um nível de proficiência que é, ou seja, o aluno ele tem um ponto mais crítico sobre o idioma. Ele consegue analisar o idioma de forma crítica, até mesmo de saber quais as palavras utilizarem, por exemplo, ao enviar um e-mail mais formal, mas até mesmo para escrever textos acadêmicos. Então já é um nível de proficiência, ele tem um comando maior da língua, tá? Até mesmo de escolha, de léxico, de vocabulário e assim por diante, né? Então mais E ou nesses menos é três isso, níveis, quanto tempo, Paulo, é possível tá? Olha, chegar ao C? excelente. Eu diria que assim, o nível, eu diria que o nível B2 é o foco desses 5%, né? Que todo mundo fala dos 5%, né? Dos brasileiros que falam, que são fluentes, né? Em inglês, 5%, né? É um número muito pequeno, precisamos aumentar este número, né? Mas esses 5% eles estão no nível B2 para C1, tá? Eles não chegam a ser um nível C2, porque aí eu diria que seriam professores de inglês, pessoas que têm uma perspectiva que vão trabalhar com o idioma como ensino, tá? Então, colocando como foco, como objetivo, como meta, o nível B2, é uma média de 3 anos e meio, 4 anos para chegar, para colocar ali, para dar um passo no B2. Tá? Então, quando uma média de 4 anos de curso, e isso, lógico, há várias variáveis, tá? Estou colocando num geral com base na English Touch, por exemplo, onde há alunos que iniciaram realmente do nível A1, primeiro curso, e foram trabalhando e hoje são fluentes em inglês no nível B1, B2. Lembrando, somos fluentes sempre no nível A1, somos fluentes no nível A2, Tem até vamos uma pergunta aqui do alcançando. Orlando sobre isso que ele coloca, que uma vez falaram para ele sobre a fluência, e se perguntarem se você é fluente, você deve pensar, o cara me entende e eu entendo ele, sou fluente. É isso que você colocou pra gente, não é? Dependendo da Isso. situação, se você consegue se comunicar e entender também, você está sendo fluente naquele determinado momento. Exatamente, exatamente, perfeito. Orlando, né? Isso. Isso, muito bom. Perceba que esse trabalho consciencial, vamos chamar assim, esse trabalho de consciência do desenvolvimento da língua também é importante. É importante quando se vai fazer um curso ter saber, ter um pouquinho a consciência um pouquinho mais desenvolvida, né? Então perceba que o próprio comentário do Orlando já mostra que tem uma consciência maior sobre o desenvolvimento do idioma, né? E normalmente eu trago aí eu falo normalmente sobre a questão da nossa língua mãe. Se a gente parar para observar a língua portuguesa, né? Será que nós estamos no nível C1, só porque somos brasileiros e aprendemos português desde muito cedo, vivemos falando português todos os dias, vamos para a escola, convivemos com diversas pessoas na residência, com a família, no profissional, né? Participamos de reuniões. Como é que está o nosso desenvolvimento da língua portuguesa Nesses níveis, né? Nesse nesses cenário. níveis? Exato, porque muitas vezes você fala, não, eu sou fluente em português, né? Claro, claro que sim, somos fluentes, estamos aqui nos compreendendo bem. Porém, se eu vou fazer uma leitura da Gazeta Mercantil, por exemplo, eu vou ter uma abordagem específica ali, lógico, tem uma questão diária, né? Uma área diferente também. Vai fazer uma leitura da Folha, fazer uma leitura de um livro literário, Clarice Lispector, ou vamos para Gabriel Garcia Marques, que é estrangeiro, mas, ou seja, a leitura também vai passear aí nesses níveis, entende? A leitura, Ou a seja, é a escrita. leitura. Ah, isso que eu ia perguntar. Pode continuar. Isso, a leitura, a escrita também, ou seja, fazer uma redação, e que tipo de redação é aquela, né, que eu tenho que desenvolver ali, o meu desenvolvimento de ideias, como é que está esse desenvolvimento de ideias, né? Às vezes a gente começa falando de um assunto e termina falando de outro, né? Nossa, é isso mesmo. E então isso está na escrita, está na fala, como colocamos aqui, né? Ou seja, aqui estamos trabalhando com um código também específico aqui nesta live,
né? No dia a dia nós utilizamos outras funções para se comunicar. Então, na fala também e na compreensão auditiva. Então, também em português, muitas vezes a gente precisa ter também esse desenvolvimento, né? Então, trazer essa reflexão para a língua mãe também, né? Foi legal E você falar sobre isso, porque a Rosângela trouxe na nossa live sobre comunicação bastante, ela trabalhou essa questão. excelente, excelente. E realmente é importante observar isso, porque aí também já vai trabalhando esse afetivo, e não colocando aquela responsabilidade. A responsabilidade é positiva, mas também aquela responsabilidade que dá um peso, né? Aquela Ansiedade. responsabilidade negativa, ou até mesmo uma pressão, até mesmo eu quero mais, eu preciso saber, eu preciso ter o meu português perfeito, eu tenho que falar inglês perfeito, né? Ou eu tenho que ter, mas por que tem que ter inglês perfeito, né? Essa é uma pergunta também importante para trabalhar esse afetivo, em dizer, não tem que ter português perfeito, né? E o que que é português perfeito? Ou melhor, não tem que ter inglês perfeito. Aliás, o que que é um idioma perfeito, né? Então, não existe essa perfeição, né? Não existe essa perfeição, é o soltar. Então, esse processo também vai trazendo uma tranquilidade no processo de aprendizagem, E né? nesse caso, qualquer pessoa, na sua visão, pode aprender um novo idioma, seja ele a língua inglesa ou outro. Tem diferença de aprendizagem conforme a idade ou não? Todos, sem exceção, conseguem aprender um segundo, um terceiro, um quarto idioma. Sem exceção. Não importa a idade, se a pessoa tem. Mas o adolescente ele aprende mais de forma mais rápido, né? Normalmente as pessoas falam isso, né? O processo é mais rápido para um adolescente, para a criança. É, todos. Pode ter 20, pode ter 40, pode ser 70, pode ter 80 anos de idade. Todos podem aprender. E tem todo, lógico, cada um, de novo, voltando para a percepção, né? Para a percepção de como que aquela pessoa flui, né? E óbvio, tem que ser trabalhado também essas ideias de que, não, agora eu tenho 70 anos, eu não posso aprender mais. É trabalhar com o aluno isso. Uma criança, trabalhar com uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos de idade, é excelente, muito bom, né? Muitas pessoas dizem, até os 7 anos de idade é bom colocar a criança antes dos 7 anos, porque ela vai ter a pronúncia igual a de um nativo, né? De fato, isso vai ser muito mais desenvolvido na criança. Porém, há uma linguista que se chama Penny Ure, uma linguista inglesa, que ela diz que para ela o ideal é os 12 anos de idade, né? Os 12 anos de idade. Então não tem essa que tem que ser criança, né? Porém, ela comenta também de como que um adulto ele já vai com uma motivação maior para o estudo de língua, de idiomas, né? Então ele já vai com uma clareza maior, sendo que o adolescente ele está ali, né? E às vezes não tem o ponto motivacional muito claro. O adulto não, eu preciso para o meu trabalho ou porque eu gosto e ali começa a gostar né, do processo de Existe um aprendizagem. propósito nesse aprendizado, né? E, Essencial. Paulo, a Thaís coloca aqui a questão do sotaque americano ou britânico é relevante ou se trata apenas de um aspecto cultural? Perfeito. Muito boa pergunta. Realmente é um aspecto cultural. E isso é importante também. Lembra que falamos daquela questão da visão, né? O processo consciencial que o Orlando trouxe aí, né? Que o Orlando trouxe a questão da consciência do idioma, da fluência em si. É uma questão, é importante abrir essa consciência para não colocar num ponto mais acima um sotaque e o outro mais abaixo, né? Como se estivesse melhor ou pior. Não existe melhor ou pior, existe comunicação, existe desejo de ser entendido e de ser entendido e de entender o outro. Essa é a chave. Então não tem essa questão de uma pronúncia ser melhor que a outra, né? E isso também é um dos bloqueios. A gente coloca isso mais como um bloqueio. Minha pronúncia não é perfeita. A gente volta para o perfeito, né? O que é perfeito?
né? Justamente. Então, que é perfeito. Então, realmente é uma questão cultural, é importante respeitar todos, inclusive dentro do nosso país, que é um país riquíssimo, né? Dentro do Brasil, como a gente tem uma riqueza Diferenças, né? Do norte, nordeste, sul, sudeste. maravilhosa, maravilhoso, né? Maravilhoso o que a gente tem. Então, realmente é também desconstruir isso e realmente olhar isso como riqueza, né? De você ir para a Austrália e observar que um australiano fala boik, ao invés de bike, para bicicleta, por exemplo, bike, ele fala boik, né? Mas é a maneira como ele coloca, né? A maneira como ele fala e observar essas riquezas, né? Observar também a questão da história, né? Da influência inglesa da Austrália, observar a África do Sul, enfim, é um mar onde podemos nadar e aprender muito aí, né, e desconstruir isso. Queria comentar um pouquinho sobre a questão do intercâmbio. A Marcele falou um pouquinho do intercâmbio, eu acho muito interessante, muito importante isso, que muitos alunos colocam a questão de que, olha, eu acho que eu não vou fazer curso nenhum no Brasil, não vou fazer curso, eu vou pegar e vou fazer um intercâmbio de 6 meses no Canadá, por exemplo, né? E o conhecimento é A1, né? Lembra que falamos lá, A1, A2, B1, B2. Não consegue abstrair, não consegue trazer ideias abstratas, ainda está ali precisando dos pés no chão e vai direto para um outro país, né? Isso é uma recomendação minha, também discuto isso com outros professores, né? E na grande parte também concordam com isso, de que é interessante construir essa base, construir esse nível A1, esse nível A2, e aí sim partir para o intercâmbio, aí quando já tiver com as suas estruturas, já conseguir se comunicar, porque você vai ganhar muito mais, vai ter. Isso não quer Você dizer vai que seja ruim. potencializar. Muito, muito, né? Lógico, vai ficar 6 meses, que bom, vai voltar com grande atitude comunicativa, é uma coisa que eu chamo que é atitude comunicativa, né? Viajar para um outro país é interessante porque você precisa ir, fazer a pergunta, consultar, né? Você precisa se movimentar, você precisa participar daquele processo, né? Que bacana. Não, então você é levado a ter essa atitude comunicativa, então se desenvolve, que dá durante as aulas também, né? Bacana, Paulo. Bacana essa sua dica, porque tem muita gente que pensa dessa forma mesmo. Inclusive, eu já pensei. Falei, não, vou sem saber nada, lá eu me viro, lá eu vou ter que aprender na marra, na dor, né, de sobrevivência, e pronto, eu volto falando tranquilamente. O que é isso? Mas adorei, não fiz isso, tá? Fica tranquilo, não fiz, não me arrisquei a esse ponto. Mas é realmente, isso precisa ter uma base, minimamente, para que você possa potencializar. Tem aqui um depoimento da Thaís, muito fofo. Quero aqui, Thaís, agradecer por você estar aqui participando com a gente, todos vocês que estão aqui acompanhando essa live maravilhosa com o Paulo. E ela coloca aqui, meu filho é autista e tem dificuldade de dicção em português. Em inglês, essa dificuldade desaparece. Hoje em dia, a língua inglesa faz um eixo terapêutico para a evolução da linguagem dele. Então, olha que bacana como esse segundo idioma também ajuda. E eu acredito que como você traz para a gente o tema dessa live, que é aprender um segundo idioma, um novo idioma, de maneira afetiva, que essa forma de ser afetivo, você criando relações, você criando ali, se colocando no lugar do outro, explorando o contexto familiar, o contexto profissional, pelo que eu estou entendendo que você está colocando aqui, é o que a English Touch faz, torna possível essa aprendizagem afetiva de uma maneira terapêutica, inclusive. Acredito que vocês sentem quando o aluno não está bem, quando não foi um dia bom, talvez até queiram conversar em inglês sobre isso. Então, eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que esse tipo de aprendizagem é relevante para a gente, principalmente, né, Paulo, no momento que nós estamos passando. E aí eu queria te Perfeito. perguntar, o Muito que legal. a English Touch está fazendo nesse momento de pandemia? Como ela enfrentou tudo isso? Eu acredito que era no presencial. Como que foi tudo Sim. isso? Como que vocês estão hoje? Perfeito, muito bom. Realmente nós tivemos que nos adaptar, já tinha já um número de alunos no online, né? Já tinha alunos individuais no online, então agora nós continuamos com aulas em grupo online pelo Zoom, então adaptamos todo esse trabalho,
com material online, até mesmo exercícios. As gravações é algo que a English Touch já fazia, ou seja, o aluno ele trabalha com vocabulário, trabalha com laboratório no modo geral, compreensão auditiva através do próprio WhatsApp, né? Então nós trabalhamos com gravações, então seguiu muito bem esse processo. Mas entrou algo bastante importante para nós, que é o canal no YouTube, né? O nosso canal no Instagram, que está crescendo aí, dia a dia estamos construindo, também agradecendo ao professor Diego Fagundes também, que está super nesse trabalho, Conta junto. pra gente como encontra vocês nesses canais. Perfeito. No Instagram é English Touch Brasil, é o nosso canal, e no Facebook English Touch e no YouTube também. Então no YouTube nós começamos com os vídeos e na segunda-feira agora, no dia 13 de julho, nós vamos lançar Assessment Week, até passando em primeira mão para vocês, Ai, que que vai maravilha! vai ser uma Assessment Week, será uma série de vídeos, uma série de aulas, né, no YouTube, onde o aluno vai acessar e vai ter aulas, vai ter vídeos ali disponíveis, gratuitos, são aulas gratuitas, com o objetivo de que o aluno consiga fazer sua própria autoavaliação. Então ele vai assistindo os vídeos e vai observar, nossa, não, isso aqui foi bom para relembrar, gostei, mas eu estou um pouco mais à frente. Aí entra o nível A2. Eu acho que eu estou aqui. Isso aqui já é algo que eu preciso desenvolver um pouco mais, ou até não, vamos para o nível B1. Então nós teremos para o nível A1, A2 e B1 por enquanto. O B2 a gente tem uma abordagem diferente. Então no dia 13 de julho nós lançaremos uma série de vídeos para cada um dos níveis, igual nós falamos ali, né? E o aluno vai fazendo essa autoavaliação. Sendo que no sábado, no próximo sábado, que é no dia 18 de julho, isso, 18 de julho nós vamos fazer uma avaliação com os alunos. Nós vamos convidar esses alunos para uma sala do Zoom e dar um retorno, dar um feedback para o aluno individual, de que ponto que ele está, Olha. e também Isso convidá-los a tudo de participar. forma gratuita? Gratuita, gratuita. E aí o aluno ali, ele vai poder escolher fazer parte de grupos de conversação, que também gratuito. Inclusive, hoje à noite nós temos uma aula de nível B1 e B2, ou seja, English Only, né? Ou seja, só com alunos que já conseguem ter esse nível de abstração maior. Toda quarta-feira, das 8h15 às 9h15 da noite, é para o nível B1 e B2. E a partir da semana que vem a gente começa com o nível A1 e o nível A2. Então essas aulas de conversação também são gratuitas. Agora o aluno sentiu, quero ir mais adiante, quero ir mais a fundo, quero fazer um curso, quero ter essa frequência que nós comentamos antes, né, que é importante essa continuidade, esse trabalho durante um período, não né, fazer um curso 2 meses, vai para o aplicativo, vai para o Duolingo, depois começa um outro, para. É importante essa continuidade, né? E aí entra o trabalho afetivo, né? Porque o trabalho afetivo faz isso, faz com que o aluno diga, nossa, quero ficar aqui e quero fazer essa caminhada aqui nesse processo, tá? E depois o aluno Paulo, decidindo, ele pode começar, ele pode escolher em fazer o curso também. nossa, a galera que está participando aqui com a gente, inclusive esse vídeo vai ficar à disposição no nosso feed para outras pessoas também assistirem. Aqui eu coloco para vocês, é uma grande oportunidade para quem ainda não decidiu iniciar, né, esse aprendizado na língua inglesa. Aproveita esse momento que a English Touch Brasil está concedendo de forma gratuita para todo mundo, através do YouTube, através dessas outras ferramentas. Paulo, galera, segue o Paulo para vocês ficarem sabendo. Paulo, a English Touch, ok? Para que vocês saibam direitinho os horários das aulas, desses espaços de conversação são fundamentais, importantes. Parabéns, Paulo, por realizar esse trabalho. Também é um trabalho social. A gente sabe que hoje é muito importante para todos nós, no Brasil, ter esse segundo idioma de uma forma mais consolidada na vida. E eu sempre falo que o inglês, a língua inglesa, abre um mundo que a gente desconhece. Então ele abre assim como se descortinasse dos nossos olhos um mundo que jamais a gente entrou. Então é incrível como essa língua promove tantas outras facilidades. Então vocês que estão aqui nos assistindo, gente, é oportunidade.
o Paulo Leite, que está aqui com a gente, está trazendo oportunidade com essa empresa que é nossa parceira, que a gente reconhece muito o seu trabalho. Quero aqui te agradecer. Pedir por último para a gente encerrar, e o nosso tempo já está acabando, quais são as dicas que você daria para a galera que está aqui assistindo, além de seguir você no YouTube, seguir no Instagram, participar das salas de conversação, desses níveis que a gente já bateu um papo, como poder potencializar ainda mais essa aprendizagem? Paulo, qual é a dica para fazer em casa? A galera que está em casa hoje. Perfeito. Colocar o inglês. Minha dica, uma dica, é colocar o inglês como algo do seu dia a dia, da sua vida. O inglês não é só quando você entra na sala de Zoom para fazer a sua aula individual com o seu professor ou em grupo, na escola que você estiver estudando neste momento. O inglês está em todos os momentos. O inglês, o espanhol, o italiano, o francês, o idioma que você estiver estudando, o que você gosta ou precisa estudar, ele faz parte da vida. E então você vai observar, você vai aprender assistindo filme, ouvindo música, você vai aprender falando sozinho, falando sozinha, inclusive, aprendeu, não é? Olha só, já usou isso, né? Já. Excelente, é muito bom você falar sozinho e começar a imaginar e colocar situações para que em que você esteja falando, aprendeu uma expressão, aprendeu uma frase, aprendeu como fazer algumas perguntas, simule isso. Né? Tem algumas pessoas que falam, nossa, está ensinando as pessoas a serem, né, a trocarem algum processo mental e começar a criar personagens, né? Eu esqueci como é que se chama, mas enfim, algum tipo de, né? Enfim, não vamos nem comentar. Mas, assim, é importante criar personagens e falar e conversar sozinho, sim. Né? Por que não? Ou seja, isso é trazer o idioma para o seu dia a dia, trazer o idioma para a sua vida. Não é só quando você fala, agora eu tenho aula quarta-feira às 3 da tarde, agora eu vou entrar no inglês, vou entrar no espanhol, vou entrar no francês. Não, é trazer para a sua vida, para o dia a dia. Porque isso que é o processo também afetivo, faz com que o processo de aprendizagem ocorra de forma natural, porque é natural. É natural, você Sim. cria os personagens que você E quer. deve ser natural, né? Deve ser Paulo, eu vou natural. compartilhar aqui essa experiência que eu tenho, de que quando eu comecei a fazer esse estudo, já compartilhei com vocês que teve uma fase aí difícil, Sim. né? Em uma Uhum. instituição, mas hoje, fazendo um estudo mais aprofundado, com essas técnicas que você coloca, inclusive, de estudos afetivos, aprendizagem afetiva, hoje eu tenho meu despertador totalmente em inglês. Hoje, às vezes, eu me pego escrevendo, trabalhando em alguma coisa, e quando eu penso que eu fiz alguma coisa errada, em vez de falar assim, oh meu Deus, né? Eu já penso em inglês, falo, oh my God, como que eu fiz isso? E aí eu faço alguma coisa, eu vejo alguém, quero pedir desculpa, eu já não quero falar, me desculpa. Falar, I'm sorry, sabe? Já quer sair. Eu sinto que o inglês quer sair de dentro, assim, é uma coisa louca, entendeu? Quando realmente você se abre para o idioma, na tranquilidade que você não vai ser perfeita, porque acho que não existe perfeição, mas você se abre para aprender algo novo. E como é bom aprender algo novo todos os dias. Então, galera, aproveita essa dica. Esse parceiro nosso aqui, que a gente tem muita gratidão de te receber hoje. Muito obrigada por esse papo gostoso dessa tarde. E eu espero que a gente possa ter outras vezes para conversar sobre outros assuntos também de educação e aprendizagem. Com certeza, eu que agradeço profundamente em nome da English Touch, agradecendo profundamente mesmo pelo auxílio, por todos os comentários aí, por todos que participaram, engajaram aí nos comentários, né? Muita gratidão mesmo pela oportunidade, Marcele. Sim, eu que agradeço. A galera que comentou, tem a Fonseca, Tris Fonseca, dizendo aulas com o Paulo não tem igual, a Mairá a mesma coisa, a Thaís participou aqui com a gente direto, dizendo adorei a live. A Mairá coloca aqui pra gente, deixa eu só ler. Sair se expressando por aí em inglês é vida, né? Então isso é mesmo. Então quero te agradecer vocês que participaram. Não perca a oportunidade, corre lá no YouTube da English Touch, corre no Instagram, começa a seguir hoje, gente. Não deixa para amanhã, não, é hoje, agora, porque é importante para a nossa vida. Um beijo no coração de vocês